Vamos lá, moçada. Boa tarde. Satisfação, mais uma vez, estar com vocês. Eu tenho o prazer de estar aqui às sextas-feiras. Tá legal? Gosto demais. Espero que vocês curtam, tá certo? Espero que vocês curtam esse bate-papo de hoje, que vai ser louquíssimo. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela e eu ampliar, então, para vocês. Bonita aula, hein, professor? Desculpa, meu garoto. Eu não sou bobão, não. Eu não sou bundinha, não, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar o laser point aqui. Vamos lá. O símbolo do IME gostoso. Tá aí, garoto. Olha, olha nos certames a biologia e eu aqui brincando com vocês. Anatomia e fisiologia do sistema esquelético muscular e afins, pessoal. Por que afins? Porque existem vários assuntos relacionadíssimos com esse sistema esquelético muscular. Além da contração muscular, temos também a coagulação sanguínea, transporte de gases. E eu tenho um gráfico lindo para os senhores e senhoritas hoje aqui em relação à questão de saturação da hemoglobina pelo oxigênio. E eu gostaria muito que vocês viajassem comigo hoje. E também a parte de imunidade, né, que vou brincar na próxima sexta junto com cardiovascular. Vai ser uma aula pesada na próxima sexta, vai ser lindo. E hoje também é bem interessante e importantíssimo, tá bom? Vamos lá, então? Você pediu, então toma. Vamos lá. Pessoal, nosso endoesqueleto, uma plesiomorfia de mamíferos, né? Porque eu encontro essa característica em outros ancestrais. E, claro, ninguém aqui é ortopedista para ter que memorizar, eu odeio essa palavra memorizar para o conhecimento. Quando se fala de ciência, memorizar não existe, é entendimento. Mas como ninguém aqui é ortopedista, não vai precisar memorizar os quase 300 ossos que constituem o nosso endoesqueleto. Então, eu destaquei aqui nesse esqueletozinho aqui de posição frontal para nós, 3 grupos de ossos chatos ou achatados que vocês precisam saber. Já já falaremos deles. E aqui, esse esqueletinho de costa para a gente, eu destaquei 4, aqui de vermelhinho, 4 grupos de ossos longos. São ossos ditos hematopoiéticos, não são os únicos, mas são os principais, esses aqui 7 grupos em destaque. Hematopoiese é o quê? É aquele processo de diferenciação de células-tronco da medula óssea vermelha no interior desses ossos, principalmente, que vão agora dar origem aos 3 tipos de células sanguíneas. Então, hematopoiese é isso. Tanto lá que em histologia, a gente viu, daqueles 7 tecidos conjuntivos, 2, como o ósseo e o sanguíneo, podem juntos serem chamados de tecido hematopoiético, porque o sangue vem dos ossos. Porque lá dentro eu tenho a medula óssea vermelha. Por que vermelha? Porque também tem a amarela. E vamos bater esse papo hoje também, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero expor aqui para vocês a origem do nosso endoesqueleto. Bom, pessoal, quando o gameta masculino fecunda o feminino, eu gero o zigoto, certo? A célula ovo, a célula diploide agora, que vai passar por várias clivagens, segmentações, ou seja, várias mitoses sucessivas. E após a fecundação, e dentro de 5 dias, mais ou menos, eu tenho então a mórula, que é aquela massa de células iguais, né? O nosso pré-embrião. Então, eu tenho a mórula, depois vem a blástula, depois vem a gástrula. Ou seja, até a gástrula, eu tenho a formação dos 3 folhetos germinativos ou 3 folhetos embrionários. Cada um desses 3 folhetos apresenta grupinhos de células-tronco que vão, então, se diferenciar, né, para a origem ao organismo como um todo. E essa diferenciação de células-tronco presentes, então, nesses 3 folhetos, isso vai acontecer em especial da neurula em diante. Então, aqui, ó, na fase A, B, C, D, E, e aqui à direita, um corte sagital da fase E, são fases da neurulação, ou seja, onde eu dou início à organogênese, onde os grupos de células-tronco de cada um dos 3 folhetos começam a, de fato, diferenciar. E quais são esses 3 folhetos? Olha aqui à esquerda, ectoderme ou ectoderma, mesoderme ou mesoderma, endoderme ou endoderma, tanto faz. Então, observe aqui ó, que o nosso tecido, o nosso sistema esquelético muscular, ele é produto de diferenciação de um dos grupos de células-tronco do mesoderma. Então, eu tenho aqui ó, o ectoderme, o ectoderma, endoderme, o endoderma, e aí eu vou ter o mesoderma, que vai dar origem ali a vários sistemas, além do sistema esquelético muscular. Então, eu destaquei com uma setinha vermelha aqui, ó,
o quê? O mesoderma, que é o folheto que vai dar origem, tá certo? Grupos de células desse folheto darão origem, então, ao nosso endoesqueleto. Item de vestibular da Unicamp e da USP, por exemplo, o que eu acabei de comentar com os senhores e senhoritas, beleza? Bom, é o seguinte, lá em sistema endócrino, a gente bateu um papinho sobre alguns tipos de células ósseas, né? E eu vou falar melhor delas aqui hoje, tá? Veja, os osteoblastos, os osteócitos, os osteoclastos e os osteônios. Os osteoblastos, galera, são células produtos produtos de diferenciação de células-tronco lá da neurulação em diante, do folheto mesodérmico, e aí os osteoblastos surgindo diferenciam-se em osteócitos, em osteoclastos e em osteônios. Veja que os osteoclastos também podem ser produtos de fusão de monócitos, um dos 12 principais tipos de células imunológicas, certo? E se os osteoclastos também podem ser formados dessa forma, então, gerados dessa forma, eu posso afirmar que os osteoclastos podem se apresentar com mais de um núcleo, certo? Item de vestibular também, mas eles são originados em especial por diferenciação de osteoblastos. Nós vamos conversar mais sobre esses 3 grupos de células, mas só uma observaçãozinha. Os osteócitos, né, são aquelas células cujos interstícios, aqueles espaços entre elas, é onde vai ocorrer a deposição de minerais, principalmente de compostos inorgânicos, e por parte dos osteoblastos. Eles que vão depositar esses minerais, como fosfatos de cálcio, carbonato de cálcio, entre os osteócitos. Enquanto isso, enquanto os osteoblastos depositam, os osteoclastos removem, para que eu tenha uma modelagem óssea ideal, para que eu tenha uma homeostase óssea ideal, para que eu tenha, então, uma densidade óssea ideal desde quando a gente nasce até a fase adulta. Então, nós vamos bater um papão sobre esses 3 grupos de células aqui adiante, tá certo? Já, já. Mas eu quero te chamar a atenção para os osteônios. Vejam vocês, os ossos, a parte externa do osso, ele é bem rígida, certo? A parte interna é mais porosa, mais esponjosa. É rígido, porém com menos deposição, com menos densidade de materiais inorgânicos, de matéria inorgânica. Então eu pergunto, como é que os vasos sanguíneos vão se entremear, capilares, vênulas, veias, o que for, artérias, arteríolas, como é que eles vão se entremear num osso ultra rígido? Perceba, então, note bem, na neurulação, né, quando a neurulação começa, até o final do desenvolvimento do feto na gestação, eu tenho o endoesqueleto se formando. E quando o bebê nasce, o endoesqueleto está em formação pauleira ainda. Tanto é que vocês sabem que no nosso cérebro nós temos 4 lobos cerebrais. 2 frontais, 2 parietais, 2 occipitais e 2 lobos temporais. No caso dos lobos frontais, eu tenho um osso só craniano, que é o osso frontal. E, no caso, protegendo os 2 lobos parietais, eu tenho, então, um osso só, que é o osso parietal. Esse osso frontal e esse osso parietal, eles estão totalmente inacabados. Tanto é que se eu colocar a mão aqui, ó, apertar o dedinho aqui na cabeça do bebê, eu encosto no seu cérebro. Ou seja, isso é uma prova de que esses ossos ainda estão por ser totalmente desenvolvidos. Então, veja, e se eu pegar o braço, o antebraço de um bebê, eu vejo que ele é bem flexível. Eu já fiz isso, você não faça, tá certo? Então, tu vai quebrar o antebraço do garoto. Eu já fiz e ele é bem flexível, ou seja, o osso está em formação, nesse processo de formação, desenvolvimento ósseo. Eu tenho, então, um osso meio que maleável, menos rígido. É permitido, então, no osso em formação, o quê? A chegada dos vasos sanguíneos. Beleza. Outra coisa, você é adulto, está com o osso ali com a densidade ideal, né, pela ação dos osteoblastos e osteoclastos, essa ação antagônica dessas células ósseas. Mas se você quebrar um osso, vamos supor, está aqui um osso, ele quebrou, sobreposição desses ossos quebrados. Aí você vai ao médico, o médico puxa, né, o seu braço, por exemplo, e encaixa ali os ossos. E aí ele engessa para que haja o quê? Nova formação de novas células, formação de novos vasos. Então, essa região entre os ossos quebrados que está sendo remodelada, então é um osso em remodelagem. Então, também é permitido, nesse momento de remodelagem, os vasos se entremearem nesse osso. Mas beleza, tudo certo. Mas acontece que lá em formação do osso, lá em remodelagem do osso, vai chegar uma hora que esse osso vai se enrijecer. E aí eu vou comprimir vasos, vou danificar vasos, vou ter sangramentos, hemorragias, isso é um problema. Então, aí que entram os osteônios. Quando um vaso está se entremeando num osso em formação ou num osso em remodelagem, eu tenho deposição de osteônios
na periferia, na parte externa desses vasos que chegam a essas porções ósseas. E aí, assim que os osteônios vão se depositando, os osteoblastos, em especial, vão mineralizando essas células ósseas que são os osteônios. Então, essas células se mineralizam e se petrificam e morrem. Então, veja, os osteônios, então, eles vão... O papel deles é o quê? Morrer, tá certo? Mineralizados, e formar uma capa protetora em volta desse vaso, para quando o osso se enrijecer, eu não danificar o vaso. Eu tenho que ter uma proteção rígida. E essa proteção é chamada de canal de Volkmann, ou canais de Volkmann, ou sistema de Havers, ou sistema haversiano. Veja aqui, ó, ao lado, esses vasos se entremeando no osso, por canais de Volkmann. Beleza? Outro assunto já cobrado em certames. Veja só, aqui eu tenho muito claro dois vasos aqui dentro, né? Onde em volta eu tenho deposição aqui, ó, de osteônios, vejam. Então esses osteônios se petrificam, né, por sofrer mineralização por parte dos osteoblastos principalmente, e aí eles morrem formando esse canal aqui de Volkmann. Ou seja, claro, me perguntaram uma vez, Humberto, mas e aí, esse canal aqui, essa capa protetora rígida, mineralizada, ela é totalmente vedada, o vedo, vaso? Não, ela é porosa, para que coisas boas e ruins sejam trocadas entre o sangue que passa nesses vasos e nos tecidos adjacentes formados por células vivas. Então é muito perfeito. Olha o papel dos osteônios, nascer e morrer rapidamente, assim que nasce. Ou seja, mas por uma boa causa. Certo, galera? Muito legal isso, né? Vamos lá, então. Medulas ósseas. Veja, só para lembrarmos, a parte externa é bem mais densa, bem mais rígida, a parte interna é mais porosa. Veja, rígida, porém menos densa, com menos densidade de minerais entre os osteócitos. E aqui eu tenho uma foto muito bonita, de verdade, né? Mostrando aqui essas trabéculas, né? Que ilustram essa região porosa, esponjosa do interior dos ossos. E veja, aqui nessa epífise óssea, que é o extremo de um osso, eu tenho cartilagem, lembram? Osso com osso não pode acontecer de encostar, senão eu tenho artrose, muito comum em idosos. E agora, se eu tenho ali dois ossos, duas epífises ósseas numa articulação, proteção por cartilagem, o líquido sinovial, e se eu tenho infiltrado nesse líquido sinovial, seja lá por células imunológicas, por antígeno, o que for, outros compostos, ácido úrico, enfim, eu tenho inflamação da articulação, então eu tenho artrite. São diferentes doenças, não, né, se liguem nisso, beleza? Bom, aqui então eu tenho essa cartilagem. E observe que eu tenho aqui a medula amarela. Olha só, pessoal, essa medula óssea amarela, ela é muito comum lá no bebê em desenvolvimento, durante a gestação. Então, essa medula óssea amarela, ela é cheia, ela é um concentrado de lipídios, em especial. E aí, depois que o bebê nasce, essas medulas ósseas amarelas vão sendo substituídas por quem? Por células ósseas, como osteoblastos, né, que vêm lá da diferenciação de células-tronco, né, do mesoderma, e aí eu tenho aqui a substituição por medula óssea vermelha, que é formada por células-tronco, e que essas células-tronco, por hematopoiese, ou seja, vão diferenciar-se e me dar origem aos 3 grupos de células. Então, aqui do lado, eu tenho uma grande trabécula, não tem uma medula óssea bonitinha aqui, mas tem um pouco do produto hematopoético da medula óssea, ou seja, das células tronco da medula óssea. Aqui, no caso, eu tenho hemácias, vejam, glóbulos brancos ou eritrócitos, produtos hematopoéticos. Tudo bem, rapaziada? Beleza? Então, a medula óssea vermelha substitui a medula óssea amarela. E as células tronco e as células produtos de hematopoiese lá nessa medula óssea vermelha vão acabar por alimentando-se por esses lipídios da medula óssea amarela. Então, substitui ela de fato. Então, acaba que a medula óssea amarela vai servindo de nutrientes para as células tronco, que aqui vão chegar e dar origem aos produtos hematopoéticos. Também vão inicialmente alimentar-se, nutrir-se desse concentrado lipídico. Olha que louco, né? Beleza? Então, veja, aqui nessa setinha azul, com uma interrogação, eu destaco um lindo canal de Volkmann. Veja só, olha que bonito. Aqui, onde eu paro com o cursor, tinha um vaso sanguíneo ou mais. E, claro, esses buraquinhos que eu vejo aqui, gente, olha só, esses buraquinhos que eu vejo na parede do canal de Volkmann, é um pouco daquilo que eu te falei, ou seja, ali eu tenho porosidade na parede do canal de Volkmann, para que os vasos que passam ali possam trocar coisas boas e ruins com as células dos tecidos vivos daquele osso. Certo, moçada? Tudo bem? Olha aqui, então, um grupinho fundamental, não são os únicos, mas eu quero destacar para vocês e peço que vocês guardem grupinhos de ossos longos
ultra-hematopoéticos, tem muita medula óssea ali dentro. Veja, aqui eu tenho de costas um osso que é a escápula e aqui a escápula esquerda. Parece mais um osso achatado, mas não, ele é um osso longo. Por mais que boa parte dele seja achatada, que é a omoplata, mas o osso tem uma porção longa e por isso é um osso longo assim, classificado. Não vai mudar nossas vidas. Beleza, deixa como osso longo. Parece mais chato, né? Mas ele é longo. Então tem um par de escápulas, ossos hematopoéticos para dedéu. Observe uma coisa, a omoplata direita se liga à clavícula direita e a omoplata esquerda se liga à clavícula esquerda. Veja que eu tenho uma articulaçãozinha aqui, ó, fixas por ligamentos, tendões, fundidos então aos músculos estriados esqueléticos. Cada epífise desses ossos tem cartilagem, e no meio deles o quê? Líquido sinovial. Então, esses 4 ossos que eu acabei de falar, juntos formam a cintura escapular, cujo nome popular o quê? São os nossos ombros, beleza? Então, guarda aí um par de escápulas. Opa, aqui, ó, isso aqui é o nosso antebraço. Eu tenho 2 ossos, o rádio e a ulna, fininhos, esqueçam eles. Mas aqui eu tenho o braço. O braço, de fato, lá no braço eu tenho um osso muito importante, que é o húmero. Começa com U, húmero. Então, são 2 húmeros, ossos longos hematopoéticos, muito importantes. Aqui eu tenho os 2 fêmurs, os maiores ossos longos do nosso organismo. E observe que a epífise desse fêmur direito, que esse esqueletinho está na posição frontal para nós, ele se encaixa bem aqui nessa concavidade, né, do osso ilíaco direito. E aqui eu tenho cartilagem, lá dentro do osso ilíaco, cartilagem, líquido sinovial. E quem vai unir esses ossos? Ligamentos, depois que se fundem a tendões. Não esqueçam, tecidos conjuntivos propriamente ditos densos modelados. Olha lá. E esses tendões que vão se fundir aos músculos estriados esqueléticos. Então tá, eu tenho 2 fêmurs unindo-se aos ossos ilíacos. Vamos ver essa bacia aqui, esses ossos, são ossos da bacia, né? Esses ossos ilíacos e o osso aqui, ó, sacral, vamos ver que todo mundo aqui forma a cintura pélvica, são ossos chatos. Já já eu falo deles. Então, 2 escápulas, 2 húmeros, 2 fêmurs e também a tíbia. Opa, o osso da canela. Até trago um aqui com uma fratura. Aqui atrás é a fíbula, um osso fininho, onde eu tenho a inserção dos músculos da panturrilha, da batata da perna. Não me interessa a fíbula, e sim as 2 tíbias, direita e esquerda. Então, são 4 pares de ossos longos ultra hematopoéticos. São os únicos? Não, mas são os principais, beleza? E aqui eu te trago os ossos chatos. Poxa, claro, o crânio é formado por ossos encaixados como se fossem peças de quebra-cabeça. E eu tenho, claro, que ter uma produção de sangue pertinho do sistema nervoso central, no caso aqui superior. Então, o osso frontal, que protege os 2 lobos frontais. Olha o osso parietal, que protege os 2 lobos parietais. O osso occipital, que protege os 2 lobos occipitais. E 2 ossos temporais, cada um protegendo cada lobo temporal. Aí eu tenho a mandíbula, o maxilar inferior, tenho o maxilar superior, o osso nasal, o zigomático, esse que vem produto de extensão do temporal e forma parte da órbita ocular, inclusive a maçã do rosto é parte do osso zigomático, por exemplo. Ok? Tudo osso chato. Aqui embaixo, a cintura pélvica. Veja só, o osso ilíaco direito, o osso ilíaco esquerdo, íleos. Ossos chatos hematopoéticos. Olha aqui a concavidade desse osso ilíaco, onde se encaixa aqui dentro a epífise do osso fêmur. Então, e além dos ossos ilíacos, eu tenho aqui, ó, a região sacral da coluna. Você lembra que a coluna vertebral ela tem 4 porções. A do pescoço é a região cervical craniana, com 7 vértebras, das C1 a C7. A região torácica, das costas em si, eu tenho 12 vértebras, da T1 a T12. E aquela parte curvadinha lá da coluna, a terceira porção, a lombar, onde ali não é adaptado ainda 100% para a posição bípede junto com os joelhos. Por isso, muitos problemas ali eu tenho na parte lombar de hérnia de disco, por exemplo. A região lombar tem 5 vértebras, da L1 a L5. E depois vem a região sacral, que é a quarta porção da coluna, formada por 5 vértebrazinhas também, que é da S1 a S5. Só que essas vértebras sacrais são fundidas, onde eu formo um osso só, conectado aos íleos,
e aí eu formo o osso sacro. Todo mundo aqui faz parte da cintura pélvica. Então aqui vem a continuação da coluna, né? E lá na pontinha eu tenho quem? Eu tenho o osso coxígeo, o único osso da coluna onde não tem lá dentro medula espinhal. Ok, pessoal? Que viagem! Eu acho tão legal isso. Eu sou suspeito, claro. Desculpa aí. Bom, aqui, de frente para você, eu tenho o osso externo. Aquele osso, externo com S. É o nome de um osso, não é com X, não. Então, esse osso que une as costelas, né? Esse osso aqui tem medula óssea vermelha pra caramba. Muito importante. Inclusive, cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, onde eu tenho que serrar o externo. O que a gente faz? Eu já assisti cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, onde você abre, literalmente, com um extensor, a caixa torácica. Aquilo é uma agressão louca. 10 horas de cirurgia. Eu tenho um primo cirurgião cardíaco, eu assisti com ele na UFRJ em 2011, saca? E aí teve que serrar, tem que serrar esse externo. É o famoso procedimento chamado de toracotomia. Quando você serra esse osso, sangra pra caraca. Sangra muito, ou seja, então, conforme eu vou serrando, eu tenho que ir cauterizando todos os vasos que partem dali. Todos os vasos, então eu cauterizo, depois eles se reconectam quando eu acabo a cirurgia. Muito louco. Então, pense uma coisa. Veja, se a medula óssea vermelha é uma fábrica de sangue e seus 3 componentes celulares, imagine uma leucemia, né? Eu tenho níveis de leucemia, câncer de medula óssea, ou mielomas, também outro tipo de câncer de medula óssea, onde eu atinjo grupo de células diferentes ali da medula óssea, saca? Então, veja, se eu tenho um problema sério como um câncer, um carcinoma, numa fábrica de sangue, onde eu tenho que, logo após produzir esse sangue, eu tenho que exportá-lo. Ai, desculpa. Nossa, quase que me engasguei com esse espirrinho. Bom, olha só, então se eu tenho um câncer, leucemia ou mieloma, numa fábrica de sangue, sangue esse que tem que ser exportado para o meu corpo inteiro, veja, são cânceres perigosíssimos. Por quê? Porque eu tenho grandes chances de entrar em metástase, de ramificar esses cânceres. Eu posso levar células cancerosas para toda a parte do corpo diante dessa questão de exportação, né? Então, são cânceres muito perigosos e preocupantes. Quando detectado inicialmente, a gente tem que fazer transplante de medula óssea. Isso é uma viagem. Se você conseguisse pegar na mão a medula óssea, o que você ia pegar ali? Tipo uma geleca caindo por entre os dedos. Muito louco isso. É um órgão hematopoético. Tá legal, pessoal? Bom, olha só os pormenores. Bom, isso aqui a gente brincou um pouco lá em sistema endócrino. Então, eu vou fazer uma recapitulada de parte do que a gente viu sobre tireoide. Você sabe que tireoide é uma glândulazinha endócrina, das 8 que a gente viu, fica bem aqui na frente da laringe, né? Abraçando aqui assim a laringe. E essa glândula produz 3 hormônios. O T3, vocês conhecem, o T4 também, que regula o metabolismo. Caso eu tenha excesso, eu tenho hipertireoidismo, e embaixo eu tenho hipotireoidismo. Ainda tem o bócio endêmico, que é todo mundo perfeitinho, só que sem iodo. Na minha dieta não tem iodo, por isso que o sal é iodado no Brasil e é lei, né? Então o bócio endêmico está o quê? Está totalmente controlado no país, né? E em todo o país esse sal é iodado, isso é lei. Então a tireoide produz T3, T4 e a calcitonina. Opa, olha esse hormônio calcitonina. Bom, olha só que foto linda que eu tenho aqui de um osteócito, veja. Então a matriz extracelular, ou seja, o espaço intersticial que fica ali entre os osteócitos, eu vou ter deposição de minerais por parte dos osteoblastos e remoção de minerais por parte dos osteoclastos. Eles têm papéis antagônicos. O que eles vão depositar ali? Como eu te falei, fosfatos e carbonato de cálcio, porque se fosse cálcio puro, eu teria um osso super rígido e seria mais fácil de quebrá-lo. Então ele tem que ter rigidez, porém tem que ter o quê? Flexibilidade. Por isso, fosfatos e carbonato de cálcio e não cálcio puro. Além disso, o que dá rigidez também aos nossos ossos é a hidroxiapatita, que também faz parte da dentina, uma das 4 estruturas que formam os nossos dentes, que vai da coroa até as raízes internamente. Então não tem osso lá. Não tem células ósseas lá. Lá eu tenho hidroxiapatita, que é um mineral que está lá na dentina dos nossos dentes e também aqui entre os osteócitos, que os osteoblastos vão depositar e os osteoclastos vão remover. E vale ressaltar, eu vi isso uma vez em certames de federais, o quê?
que eu também tenho matriz orgânica aqui nesses espaços intersticiais. Ué, o que de orgânico, Humberto, vai ter ali entre um osteócito e outro? Colágeno, proteína que forma o tecido cartilaginoso, que é um dos tecidos conjuntivos. Então, eu tenho um pouquinho ali de proteína colágena, beleza? Então, veja, quem controla os osteoblastos e os osteoclastos? A calcitonina. É o hormônio que vai conduzir o trabalho desses dois tipos de células. Mas para que ela funcione, eu preciso ativá-la. E quem vai ativá-la? Vitamina D ou calciferol. Repito, mais uma vez, nenhuma vitamina a gente produz. A gente obtém pela dieta e aí na digestão eu desmantelo elas, inativo. Então eu absorvo do intestino para o sangue o que? Por exemplo, a provitamina D. Então, eu absorvo a vitamina na forma inativa, na forma de provitamina D. Aí, lá no sangue, essa vitamina D inativa, a provitamina D, vai lá para as células melanócitas da pele, onde produz melanina, e aí numa via metabólica mediada por enzimas, que é a luz, no comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, luz visível, né, ativa essas enzimas, essa via funcionando reconstrua a vitamina D. Aí parte dela fica no melanócito para auxiliar na confecção de melanina e uma outra parte da vitamina D ativada vai para o sangue para o quê? Ativar a calcitonina. Muito massa, tudo muito regulado, percebe? Com isso eu mantenho o quê? Uma densidade óssea legal. Agora veja só, a vitamina D ausente na criança, eu tenho ractismo, uma avitaminose. A gente viu isso. A vitamina D ausente no adulto, entre outros problemas de imunidade, entre outras coisas, a vitamina D pode me proporcionar a osteopenia, que é um quadro prévio à osteoporose. A osteopenia é quando eu tenho perda de densidade óssea, ou seja, esse osteoblasto, esse osteoclasto não estão brincando direito como deveria. Porque se a vitamina D está escassa no meu sangue, por falta, porque a minha dieta é pobre em vitamina D, como ovos, leite, derivados, certo? Ela não vai ativar, então, a calcitonina. Então, ela não vai induzir o trabalho correto dos osteoblastos e osteoclastos. Mas a osteopenia ela é caracterizada de verdade pela ausência de calcitonina. Então, o gene que codifica a calcitonina nas células da tireoide pode estar mutado. Ele pode não produzir calcitonina ou produzi-la erroneamente. Então, o problema com ela, eu tenho de fato a osteopenia. Beleza? Um quadro prévio à osteoporose. E aí veja agora, qual é a relação existente entre tireoide e paratireoides? Pessoal, você sabe que a tireoide, dos hormônios que produz, um aqui me chama atenção, que é a calcitonina, você conhece. O hormônio fundamental das paratireoides, o paratormônio. Olha aqui a tireoide de verdinho, e nela eu tenho 4 paratireoides. Então veja, o paratormônio, qual é o papel dele? Controlar minerais no sangue, principalmente o quê? Fosfatos, carbonatos de cálcio, entre outros minerais, mas principalmente esses. Se o paratormônio não está lá no sangue, por motivos dos mais diversos, eu perco rapidamente esses minerais pela urina. Por mais que eu reponha por meio da dieta, se não está lá o paratormônio no sangue, ele não vai segurar esses minerais no sangue. Então, eu continuo a perder pela urina. Então, se o paratormônio não está lá, aí a calcitonina, os osteoblastos e os osteoclastos, eles ficam meio sem saber o que fazer. Acabam até indo para a rede, tomar uma aguinha de coco gelada, na sombrinha, estão lá de braços cruzados. Aí me vem o metabolismo. Ô, calcitonina, por que os osteoblastos, principalmente eles, e também os osteoclastos, estão ali de braços cruzados, tomando água de coco na rede, na sombra? O que está vendo? Aí a calcitonina, metabolismo, é o seguinte, eu não tenho matéria-prima para que as minhas células, osteoblastos, osteoclastos, possam trabalhar direito nos ossos. Não tem os fosfatos de cálcio, os carbonatos de cálcio no sangue. Aí o metabolismo, mas por que? Cadê esses minerais? Aí a calcitonina, porque o paratormônio não está lá para segurá-los no sangue. Há tempos eu não vejo passar por aqui o metabolismo, o paratormônio. Aí o metabolismo, meu Deus, dá licença, calcitonina. Aí a calcitonina fala, aonde você vai, metabolismo? Eu vou aos ossos. Aí a calcitonina, para quê? Aí o metabolismo, o Humberto precisa contrair seus músculos. Então eu preciso de fosfatos e carbonato de cálcio. O Humberto precisa coagular seu sangue caso ele venha se ferir, senão não vai cicatrizar nunca as feridas dele. Preciso de fosfatos e carbonato de cálcio.
o Humberto tem que gerar impulsos nervosos. Eu sei que o sódio, potássio e o cloro são os principais minerais naquele procedimento de geração de impulsos, mas o cálcio também auxilia aqueles minerais, os neurônios a gerarem impulsos. Então, ou seja, eu não tenho que ter cálcio no meu organismo só para manter a densidade óssea dos meus ossos corretamente. Eu também preciso de cálcio para outros fins metabólicos. Então, quando o metabolismo chega a tirar esses minerais para essas atividades metabólicas, coagulação sanguínea, geração de impulsos nervosos, contração muscular, eu vou perdendo cada vez mais minerais dos ossos. Aí eu tenho a osteoporose, por falta do paratormônio, certo? Só uma observação. E isso aqui, por exemplo, calcitonina e paratormônio, eles agem corretamente ali, de forma antagônica, nos ossos, vão atuar também nos rins, auxiliar na absorção de própria vitamina D e de vários minerais, como o próprio cálcio. Enfim, eles agem de forma antagônica e de forma muito coordenada, essa calcitonina e esse paratormônio. Por isso a relação entre tireoide e paratireoides. Detalhe, quem mais tem nessa vida osteoporose? Por que nós temos mais cuidados com as vovós do que com os vovôs em relação a quedas? Porque as vovós normalmente estão na menopausa. Veja, vocês sabem, as mulheres nascem com as ovogônias contadas. São células diploides diferenciadas e na puberdade em diante passam a sofrer meiose para gerar o gametinho de vocês, que é o ovócito 2, mas as federais chamam de óvulo. Então, a cada ciclo menstrual, no mínimo, uma ovogônia eu vou consumir para gerar um gameta, por meiose. Então, acabarão essas ovogônias uma hora, elas vão acabar. E aí você não vai mais ovular, não vai mais menstruar, e aí você vai ter um dilúvio no sistema endócrino, um dilúvio hormonal. Alguns hormônios vão em queda, outros sobem. E um dos hormônios, na maioria das mulheres em menopausa, que mais caem, é o paratormônio. Por isso a menopausa é uma constante, é uma questão de praxes no organismo feminino. O homem, é raro um homem, 1 em 1 milhão, entrar na andropausa, que é a menopausa masculina. Por quê? Porque os homens, eles não nascem com as espermatogônias contadas, as células diploides diferenciadas que vão sofrer meiose da puberdade em diante para gerar os espermatozoides. Não. Então, veja, a gente, quando está na puberdade, células da parede dos túbulos seminíferos, que são túbulos lá dentro dos testículos, células, então, da parede desses túbulos vão diferenciar-se em espermatozoides da puberdade até o fim da vida. Por isso, muito raramente o homem tem osteoporose por esse caminho. Agora, um homem e uma mulher podem ter osteoporose? Podem, por questões genéticas, mesmo para os jovens. Ok? São os famosos ossos de vidro. Eu bato ali na mesa de leve, já gera uma fratura ou quebra o osso. Imagina uma vovó cair no chão, quebra o fêmur e a bacia. Para calcificar vai ser complicado, né? Ela tem osteoporose, normalmente. Mesmo fazendo reposição hormonal de vitamina D, a doença não se estabiliza muitas vezes. Então a vovó cai no chão, quebra a bacia, que é um osso ilíaco, quebra um fêmur, não vai haver calcificação daquilo ali. Ela pode morrer por até hemorragia. Percebe? Então esse é muito preocupante. Por isso, cuidado maior com as vovós do que com os vovôs. Então veja, aqui à esquerda tem um osso com densidade ideal, aqui à sua esquerda, veja. Aqui, esse segundo da esquerda para a direita, é um osso com osteopenia, já começo a ver trabéculas maiores. Aqui no terceiro osso da esquerda para a direita, eu tenho então um osso com osteoporose e aqui osteoporose crônica. Veja, a questão aqui é perigosíssima, tá certo? Então, de osteopenia para 2 perfis, cada um pior que o outro, de osteoporose. E aqui à esquerda, um osso com a densidade correta. Pessoal, ok até aqui? Vamos ver, então, contração muscular. Falamos de sistema esquelético, agora sim, contração muscular. Pessoal, me dá um ok rapidamente pelo microfone. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Estão gostando? Estão curtindo a viagem? Sim, sim. Massa. Espero que todos, não só a Ana Paula. Tá ok? Vamos lá, galerinha, vamos lá, conto com vocês. Olha que viagem, pessoal. Meu Deus, é intrigante o que você vai agora estudar comigo aqui. Olha só. Bom, esse tendão vem de ligação com ligamentos, que unem ossos de uma articulação. Aí os ligamentos se fundem aos tendões. Os tendões são os músculos estriados esqueléticos.
Se eu fizer um corte nessa porção muscular transversal, o que eu vou ver ali? Ó? Membraninhas, ó, membranas. Olha só, tem nome isso. Surpresinha para você. Membranas, membranas, ou seja, eu tenho vários feixes de fibras musculares. Veja, esse aqui é um feixe. Outro, 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 mais um aqui, mais um aqui. Enfim, se eu faço um corte transversal na porção muscular, eu tenho vários feixes. Se eu destacar um feixe e puxar ele de dentro, eu tenho então o quê? Nesse feixe eu tenho agrupamentos de fibras musculares. Ou seja, gente, olha que viagem. Essas fibras musculares, o que eu voltei aqui? Detalhe, tem membrana em volta desse feixe, que é essa membrana aqui, ó, certo? Então, veja, eu tenho aqui um arranjo de fibras musculares, um arranjo de fibras num feixe. Veja só. E se eu puxo ali uma dessas fibras, eu vejo a miofibrila. O que é miofibrila? Uma reunião de filamentos proteicos. Aqui, ó, 2 deles que compõem essas miofibrilas, dessas fibras musculares, desse feixe muscular, dessa porção muscular. Que miofibrila é essa? Reunião de filamentos proteicos. Quais são os filamentos? Vocês já sabem. Filamentos proteicos formados por proteínas actinas e filamentos proteicos formados por proteínas miosinas. Olha que louco! E aí, esses filamentos proteicos são arranjados em porções e porções. E esse arranjo em porção, eu chamo de sarcômero. E aqui eu tenho o sarcômero para você em destaque, um esquema de um sarcômero. Vejam vocês, vejam só. Aqui, à esquerda e à direita, de azul, eu tenho filamentos proteicos formados pela proteína actina. E de vermelho no centro do sarcômero, eu tenho quem? Filamentos proteicos formados pela proteína miosina. Veja, vou pegar 2 filamentos de actina aqui à esquerda, 2 de actina aqui à direita e um de miosina aqui no centro. Então, essa caneta seria o filamento proteico formado por proteínas miosina. Meus 2 dedos aqui à direita, meus 2 aqui à esquerda, são, então, 2 filamentos de actina. O grande lance é que esse sarcômero, como assim está estirado, quer dizer que se os sarcômeros estão assim, numa porção muscular, aquela porção muscular está relaxada. Então, para que aquela porção muscular se contraia, eu preciso contrair esses sarcômeros, ou seja, eu tenho que jogar para o centro, veja bem isso, eu tenho que levar para o centro essas fibras de actina. Então, você percebe que aqui está contraído o sarcômero, então aquela porção muscular está contraída. Perceba que o filamento de miosina ele não se move. Ele puxa para o centro dos filamentos de actina. Como? Como? Veja, aí eu tenho que lembrar lá de proteínas. Estrutura tridimensional de proteína. E você sabe que uma proteína, não importa de qual grupo, se é uma enzima, se é um anticorpo, se é um hormônio, se é uma proteína contrátil, se é uma proteína transportadora como a HDL e LDL, se é uma proteína estrutural como a queratina do cabelo, não importa. As proteínas trabalham em pHs específicos, temperaturas específicas, vocês sabem disso. Composição química do meio específica, porque se isso se altera, eu desnaturo a proteína, desmantelo ela de forma reversível ou irreversível. Então, o que vai ativar a mudança conformacional, a mudança estrutural, tridimensional dessas proteínas, em especial miosina? A presença fora das células musculares de sais ativadores, como cálcio, magnésio, entre outros como potássio. Eu nunca esqueço, isso é tão legal. Quando eu era garoto, indo para a educação física, fazia Fundamental 1, eu nunca esqueço. Eu e meu irmão. Aí minha mãe falava assim, meus filhos, vão levando uma bananinha para vocês comerem. Aí a gente falou, para quê, mãe? Não, é porque você não faz educação física, então faz bem. Ah, não, mas não quero não, obrigado. Não, meu filho, leva assim. Não, mas obrigado. Meu filho, leva a banana e come no caminho. Tá bom, lá vi a gente. Aí meu irmão, o Dudu, comendo a bananinha, né, indo para educação física. Ela falou, mãe, por que é tão bom assim? Eu não sei, meu filho, eu sei que faz bem. Ah, tá bom. Aí depois de muito tempo eu fui entender o quê? É que a banana ela é muito concentrada em alguns sais ativadores, como magnésio e potássio. Ou seja, contribui com a prática física por conta dessa questão. Muito louco. Olha só, vem cá, eu vou chegar mais lá ainda. Atenção, olha só.
Aqui eu tenho um tendão, né, que se funde ao músculo estriado esquelético, por exemplo. Então, a membrana que reveste essa musculatura é o epimísio. Eu só vi isso uma vez na USP, pessoal. Uma vez. Mas fique sabendo, epimísio é a membrana que envolve a musculatura como um todo. E aí o corte transversal me mostra o quê? Os feixes de fibras musculares. E aí você vê que tem membrana envolvendo cada feixe. É o perimísio. Se eu destacar um feixe, eu vejo o perimísio direito. O que é o perimísio? Membrana de células musculares. E aí, se eu pego aqui esse feixe e tiro aqui uma fibra, opa, olha aqui a miofibrila com o endomísio. Veja, o endomísio é aquilo que envolve as miofibrilas. A membrana mais interna. Então, eu tenho camadas de células musculares, percebe? Muito louco isso, por causa dessas membranas. Veja, o endomísio reveste esses feixezinhos de um feixe de fibra. Ou seja, aqui eu tenho a miofibrila. Se eu pegar aqui de dentro, o que eu vou ter aqui de dentro? Os filamentos de miosina e actina. Então, eu tenho 3 membranas. Epimísio, a externa, perimísio dos feixes de fibras e o endomísio, que fica ali revestindo as fibras musculares dentro de um feixe. O endomísio. E aí, se eu pego ali uma fibra dessa, eu tenho uma miofibrila cheia de filamentos de actina e miosina. Então, observe isso. Tendo em vista isso, como é que é uma célula muscular, por exemplo? Olha aqui, ó, o sarcolema, a membrana de uma célula muscular. Veja isso, galera, que viagem. E aí, dentro do sarcolema, eu vou ter o quê? Uma organela típica de células musculares, o retículo sarcoplasmático, veja. E ele é totalmente diferente. E esse retículo é o que vai armazenar esses sais minerais loucamente ativadores, para que eu tenha mudança conformacional, principalmente das proteínas miosina. Olha que louco. Então, se eu olhar aqui embaixo, veja que eu tenho aqui, ó, uma região tubular, um túbulo T, por onde vão sair esses sais minerais da célula. Porque as fibras estão fora da célula, né? De miosina e actina. Então, tem que levar esses sais para fora, depois para dentro, se eu quiser relaxar os músculos. Se eu quiser contrair os músculos, jogo para fora esses sais. Do retículo sarcoplasmático para o citoplasma para fora da célula. E se eu quiser relaxar os músculos, eu tenho que voltar para dentro, tudo isso de novo. O transporte ativo louco. Por isso que células musculares têm muitas mitocôndrias. Só não tem mais que neurônios, mas tem muitas. Fica em segundo lugar. Certo? Porque energia demais gasta o tempo inteiro. Então, veja você, aqui nesse esquema aqui embaixo, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, deixa eu ver, uma miofibrila, um feixe de fibra muscular, um feixe desse aqui, ó, um feixe desse. Então, ó, cada pontinho vermelho desse aqui, ó, é uma miofibrila. Não, eu tenho aqui, ó, um feixe. E cada feixezinho desse interno, eu tenho uma miofibrila, certo? Então, aqui eu tenho um feixe de fibras musculares. E veja a disposição da membrana, aqui, ó, da membrana, o endomísio, do sarcolema, é a membrana que eu chamo de endomísio, membrana mais interna muscular. Então eu tenho isso aqui é a membrana de uma célula muscular, é o sarcolema, assim chamado, ou endomísio. E veja, a membrana que envolve, então, são células ao lado da outra. Aqui, ó, uma célula ao lado da outra, formando, né, envolvendo todo esse feixe. E aí, olha os porinhos dos túbulos T, desses aqui, ó, por onde eu vou lançar para fora da célula os sais que é aqui, ó, que o retículo sarcoplasmático, que essas coisinhas clarinhas, vão guardar. Que viagem! Louco, diferente, né? Diferente. É difícil alguém falar de retículo sarcoplasmático. É bem difícil, lá em biologia celular, primeiro ano. Olha aqui, ó, para fechar contração muscular. Veja, uma célula ao lado da outra, o sarcolema, o endomísio, certo? Olha o túbulo T. Veja, isso aqui dentro de bege, ó, isso aqui de bege, é o retículo sarcoplasmático. Esses pontinhos pretinhos, tá aqui tá como cálcio. Não é só cálcio, é potássio, é magnésio. Veja aqui, ó, esse acento circunflexo aqui embaixo, ó. Ele assim, nessa posição, é fechado, assim ele é aberto. São canais aqui, ó, canais iônicos de cálcio, de potássio, de magnésio. Assim eles estão fechados. Assim eles estão abertos para os sais saírem da organela e do citoplasma. Certo? E aí do citoplasma tem que jogar para fora da célula com tudo gasto de energia, transporte ativo.
E aí eu tenho que voltar com esses sais para quando eu quiser relaxar os músculos. Então eu volto com esses sais para dentro da célula, depois para o retículo sarcoplasmático. E quem vai colocar no retículo sarcoplasmático para dentro da célula? Essas coisinhas azuis com um xizinho dentro, que são bombas iônicas. Bombas iônicas de cálcio, bombas de potássio, bombas de magnésio. É muito louco, intenso, é incessante a atividade de uma célula muscular. Pensa, é muito louco. Então veja, aqui eu tenho o sarcômero estirado. O músculo está relaxado. Olha aqui esses filamentos proteicos de actina, de marronzinho aqui, ó, begezinho. Aqui do outro lado e do outro também. E aqui de vermelho, filamento de miosina. Filamentos de proteínas chamadas miosinas, né? Filamento proteico formado por proteínas miosinas. Veja, aqui ele está contraído, o sarcômero. Veja, os sais aqui fora muda a composição química do meio externo das células musculares. Se eu mudo a composição química com esses sais, é o que eu precisava para poder, então, alterar a conformação das proteínas miosinas sobre as proteínas actinas. Então, veja, olha só, aqui nesse filamento proteico formado por actinas, eu tenho pontos de fixação de partes de miosinas desse filamento formado por miosinas. Então, olha aqui para mim, gente. Aqui estão duas miosinas, que são esses cabinhos vermelhinhos aqui embaixo, ó. Certo? Então, nas troponinas e tropomiosinas, que são regiões onde essas miosinas vão se fixar no filamento de actina. Então, aqui tem duas miosinas. Então, o que eu faço? Com a mudança da composição do meio externo, eu me prendo a essas troponinas e tropomiosinas e puxo para aqui, para o centro, o filamento de actina. Se eu quiser agora relaxar o músculo, tenho que pôr os sais todos para dentro da célula muscular e para o seu retículo sarcoplasmático, a força, e aí eu gero, então, uma mudança conformacional original das miosinas. Então, elas voltam para a posição, para a forma tridimensional original. Ou seja, uma desnaturação reversível. Pessoal, tudo bem, galera? Agora, imagina, eu contraio meus músculos, eu relaxo. Eu contraio, eu relaxo. Cara, olha só isso. Perceba, é muito veloz. Uma coisa, contração muscular é a atividade normal de contração e de extensão de um músculo. Contratura muscular ou espasmo é uma contração irregular. Lembra lá da hérnia de hiato no esôfago, onde aqueles músculos lisos do esôfago ficam contraídos com aquele banho de acidez no refluxo gastroesofágico, que é a hérnia de hiato, né? Onde o atrapalha o peristaltismo esofágico? Aquilo ali é uma contratura muscular ou um espasmo muscular crônico. E até que a situação se altere, ele fica ali. Então, contratura ou espasmo muscular é diferente de contração muscular. Certo? Que doideira, hein, galera? Poxa vida. Espero que estejam curtindo isso aí, beleza? Bom, hematopoiese. Você sabe que hematopoiese, vamos repetir, é o processo de diferenciação de células-tronco presentes na medula óssea vermelha no interior de muitos ossos longos e chatos, principalmente, nos 3 grupos de células do sangue. Então, aqui eu tenho células hematopoiéticas lá da medula óssea, que vão se diferenciar em células multitotipotentes, em células tronco precursoras daquelas, que vão originar aqui, os 3 grupos de células do sangue. Por exemplo, linfócito B, linfócito T, neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo, mastócito, plasmócito, células de memória, ou seja, são 12 tipos de células imunológicas, um dos 3 grupos de células do sangue, e células essas que formam a imunidade. Vamos ver na próxima sexta, certo? Segundo grupo de células, produto de hematopoiese, plaquetas, elementos figurados ou trombócitos envolvidíssimas na coagulação sanguínea. Nós vamos ver agora, coagulação sanguínea. E eritrócito, glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, onde lá dentro eu tenho a hemoglobina dessa que segurará, fixará os gases respiratórios. O papel dessa célula é transporte de gases respiratórios. Vamos ver então o primeiro grupo desses 3? Coagulação sanguínea, trombócitos. Viaja comigo, pessoal. Trombócitos, elementos figurados ou plaquetas. Aqui a carinha delas. Uma foto linda, micrográfica. Só que não só as plaquetas estão envolvidas no processo de coagulação sanguínea, também os hepatócitos, células do fígado, vejam. Sacou? Então, veja só,
Lá em cardio, vocês vão ver que o nosso sistema cardiovascular ele é formado por 5 tipos de vasos. Artérias que se ramificam em arteríolas, arteríolas que se ramificam em capilares, capilares que se fundem em venas, venas que se fundem em veias. Isso é uma regrinha clássica que veremos lá em cardio. Só que todos esses 5 tipos de vasos têm um tecido em comum, que é o endotélio, o mais interno, por onde o sangue passa. E esse endotélio é formado por células endoteliais. Os capilares são formados só por endotélio, são os vasos mais fininhos, com a parede mais fininha, para que eles possam chegar em todas as partes do meu corpo e, por essa parede fininha, que é só endotelial, eu trocar coisas boas e ruins com os tecidos adjacentes, o sangue e os tecidos, que passam nos capilares. Então, os capilares têm só endotélio. Agora, artérias, arteríolas, venas e veias têm endotélio mais 3 tecidos. Vamos ver esses carinhas lá em cardio. Então, veja, quando há uma lesão em alguma parte do meu corpo, tecido X qualquer, opa, sangrou, eu danifiquei, então, os tecidos endoteliais de um ou mais vasos sanguíneos. Ou seja, eu danifiquei, no mínimo, se um vaso sangrou, rompeu-se, danificou-se, no mínimo eu danifiquei seu endotélio. Eu queria mais interno, seja lá qual for o vaso. Capilar só tem ele. E quando essas células endoteliais morrem, elas extravasam o seu conteúdo. Daquilo que extravasa, eu me interessa um grupinho de compostos. Eu pus aqui como CI, ó. Eu pus essas estrelinhas aqui cinzinhas. Aqui, ó. Essas estrelinhas, eu estou representando os compostos indutores do interior lá das células endoteliais danificadas. Esses compostos caem no plasma e vão ser reconhecidos por receptores de membrana presentes na membrana das plaquetas e também serão reconhecidos por receptores presentes na membrana dos hepatócitos. Opa, é o que eu precisava para dar início às atividades coagulatórias das plaquetas e dos hepatócitos. O que elas vão fazer agora a partir desse reconhecimento? As plaquetas passam a produzir uma enzima inativa que é a tromboplastina, inativa, joga no plasma, está lá circulando. Enquanto isso, o fígado, os hepatócitos, as suas células, vão produzir com o auxílio da vitamina K. Olha só os vegetais na alimentação. Então, os hepatócitos, com esse auxílio da vitamina K, com esse auxílio, passa a produzir uma outra enzima, protrombina, inativa também. Quando a tromboplastina se encontra no plasma com cálcio, opa, olha o cálcio, que é importante também. Ele vai funcionar como sal ativador dessa enzima, a tromboplastina. E aí a tromboplastina ativada, ela vai se deparar com a protrombina, que é inativa, e vai convertê-la na forma ativa, que é a trombina. A trombina agora, no sangue passeando, vai se deparar com uma proteína solúvel que sempre se encontrou no plasma, o fibrinogênio. A trombina vai remover alguns aminoácidos de sua cadeia polipeptídica, vai tornar essa proteína menor, por isso fibrina, agora insolúvel. E aí, qual é o grande lance? As fibrinas sendo geradas, eu represento elas por esses fios aqui, ó. As fibrinas vão recrutando células do sangue, células imunológicas, plaquetas, hemácias, para formar um trombo, uma placa coagulatória, o coágulo, para vedar um vaso rompido. Essa é a intenção. Ponto. Agora, todos os vasos danificados, todos eles vão dar início ao processo coagulatório. Porém, a coagulação não vai ser eficaz em todos os tipos de vasos danificados. Por quê? Porque tem vasos como artérias, arteríolas, por exemplo, onde a pressão do sangue é muito alta, muito grande. O coágulo que se forma ali, ele quer vedar a artéria rompida, mas não consegue. Por quê? Porque o sangue é tão forte que passa nesse vaso que leva o coágulo adiante, podendo entupir vasos de menor calibre adiante, se for um vaso dos pulmões. Embolia pulmonar, por exemplo. Percebe? Item de vestibulares, o que eu acabei de te falar. Beleza? Mais 2 coisas. Esse esquema é da revista Scientific American, que eu assino há mais de 20 anos. Saiu na revista de 2007, de um dos meses lá de 2007. E a UNB usou esse esquema em 2 provas de vestibulares de lá para cá. Esse mesmo esquema. E não importa se é esse ou qualquer outro esquema. Os esquemas de coagulação só ilustram 2 enzimas, a tromboplastina e a protrombina. Mas não são só 2, são 12 enzimas envolvidas nesse processo de cascata de coagulação. E essas enzimas são também chamadas de fatores de coagulação. Se um faltar, o processo não dá prosseguimento. Veja,
Por que só tem essas duas nos esquemas? Porque a hemofilia, que a gente estuda em genética, ela tem ligação com esses genes que codificam essas enzimas na célula hepática e na célula plaquetária. Então, o gene que codifica a protrombina nos hepatócitos, o gene que codifica a tromboplastina nas plaquetas, pode estar com um ou mais problemas, com mutações. Então, mutação em um ou mais, ou nos dois genes que codificam essas enzimas, e isso tem relação também com a hemofilia. A hemofilia é aquela pessoa que não coagula o seu sangue quando se fere. Então, por isso que nos esquemas só aparecem essas duas enzimas essas cujos genes têm relação com a hemofilia. Certo, galera? Outra coisa, uma pessoa diabética, normalmente, você sabe, a diabetes mais comum é aquela que a pessoa tem a produção de insulina escassa ou com problema. Então, eu tendo a aumentar o número de monossacarídeos no sangue, certo? E monossacarídeos no sangue em excesso muda a composição química do sangue. E isso interfere na atividade de uma ou mais dessas 12 enzimas. Por isso que diabetes não coagula o sangue quando se fere. Aí ele pode ter, se não tratar, não for ao hospital, pode ter infecção primária, infecção secundária. Aí eu necroso aquela região do corpo, tem que amputar. Olha que louco. Mais uma última coisa aqui em relação à coagulação sanguínea. Você machucou a mão. Aí vem aquele vermelhinho, né? Aquele sangue durinho, aquele coágulo. Tem fibrinas e células do sangue ali que elas recrutaram. Aí, depois de um tempo, aquele coágulo dá origem a uma casquinha de ferida. O que é aquilo? Fibrina pura. Cadê as células que as fibrinas recrutaram, Beto? Foram decompostas por bactérias do meio externo. Como a fibrina é insolúvel, demora mais tempo a ser decomposta. E aquela casquinha, então, fica ali, protegendo o quê? As mitoses sucessivas que ocorrem no tecido epitelial logo abaixo da casquinha, para eu restaurar a lesão desse tecido. Se eu tiro a casquinha e sangra, ainda não completou-se as mitoses restauradoras. Se eu tiro a casquinha e está tudo ok, opa, cicatrização aconteceu. Só cicatriza uma ferida se houver coagulação sanguínea antes. E eu já vi, só para ilustrar, eu já vi crianças e adultos. Então, juro que eu já vi, comendo casquinha de ferida. Eu falei, caçamba, por que isso? Aí eu entendi depois. Fonte proteica. Mas tem tantas outras fontes mais gostosas de proteínas. Ninguém. Para fechar, então, Dudes. Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Olha só, pessoal. As hemácias, elas são realmente assim bicôncavas, né? Biconvexa, bicôncava. A célula hemácia, ela surge por hematopoiese na medula óssea vermelha, que é um dos 3 tipos de células do sangue. É um dos produtos hematopoiéticos. Essas hemácias, elas surgem esféricas, com núcleo. Mas assim que surgem, externalizam o núcleo. Parece que a pressão interna diminui e a célula fica bicôncava. Mesmo assim, então elas são anucleadas, elas surgem com núcleo e tornam-se automaticamente anucleadas. E elas duram de 3 a 4 meses, são renovadas, né? Por hematopoiese. E aqui dentro cabe proteína pra caramba. Qual? Hemoglobina. Você conhece ela. E ela é uma proteína que tem 1 de vermelho, 2 de lilás, 3 de verdinho, 4 de azul, 4 cadeias polipeptídicas. Isso aqui é uma imagem obtida em bioinformática, de softwares específicos para bioinformática. Então, eu tenho aqui 4 cadeias polipeptídicas unidas por ligações de sulfeto. Disulfeto, tudo junto, né? Sulfeto, não, é disulfeto, certo? São 4 cadeias, são 4 cadeias de aminoácidos, cada uma ligada, né? Elas são ligadas por 4 ligações de sulfeto. E aí, em cada cadeia, eu tenho um elemento férrico, o que dá cor vermelha é a hemoglobina, a hemoglobina vermelha é a hemácia, e a hemácia dá cor vermelha ao sangue. Então, o solo do cerrado é vermelho e a beça. Por quê? Por causa do ferro. Então, eu tenho o grupo M, um ferrinho numa cadeia, polipeptídica, grupo M, que é um ferrinho ali na outra cadeia, M, 4 ferrinhos. Então, a hemoglobina, ora capta 4, fixa, ora 4 O2, ora fixa 4 CO2, de forma reversível. Agora, eu também posso, numa situação de incêndio, fumaça, e eu morrer asfixiado, por quê? Porque a hemoglobina também pode fixar 4 COs, monóxido de carbono, e a ligação é irreversível. Até que eu produza mais hemoglobinas e gere mais hemácias para a hematopoiese, eu já morri asfixiado, se eu tiver uma situação assim de crítica, né? Então, veja,
Hemoglobina mais oxigênio, oxihemoglobina. Hemoglobina mais CO2, carbohemoglobina. Hemoglobina mais CO, carboxihemoglobina, ligação irreversível, a carbox, tá? E aqui nesse gráfico, ele é importantérrimo. Sabe aqueles aparelhinhos, pessoal, que a gente usa? Eu tenho aqui em casa. Aqueles aparelhos que a gente põe aqui no dedo, no hospital também, que não só mede os batimentos cardíacos, como também a taxa de saturação da hemoglobina, ou seja, a taxa de respiração, de níveis de O2 que eu estou realmente assimilando, que o ideal é de 95% para 100%, mas menos que isso, eu estou tendo uma hipoxia. A hemoglobina não está fixando muito bem esse oxigênio. Então, esse aparelhinho eu tenho aqui em casa, ele tem a ver com esse gráfico. Veja aqui o eixo Y, porcentagem da saturação de oxihemoglobina, ou seja, hemoglobina com O2, ou seja, a capacidade da hemoglobina segurar, fixar o O2. Olha só. E aqui no eixo X, eu tenho a concentração de oxigênio sanguíneo, certo? Quanto mais para a direita, mais O2 no sangue. Tem algo errado com a hemoglobina. Quanto mais para a esquerda, mais O2 na hemoglobina e menos no sangue. É o que é o ideal. Então, veja, o nosso sangue, ele tem o pH neutro levemente ácido. Por quê? Olha aquela faixa de pH, de 0 a 14. 7, neutro. Quanto mais para o 0, ácido. Quanto mais para o 14, básico ou alcalino. O que é pH? Potencial hidrogênio iônico. Quanto mais hidrogênios livres e os H+ livres no meio aquoso, mais ácido é a solução. Quanto menos H+ livres, quanto menos hidrogênios livres, íons H+ livres no meio aquoso, menos ácido. Mais básico ou alcalino a solução tende a ser. Certo? Então, o nosso sangue ele é neutro, levemente ácido. Por que levemente ácido? Porque sempre tem CO2 circulando no meu sangue para eu poder expirar, produto do metabolismo. E o CO2 com a água do plasma sanguíneo reage formando um ácido carbônico. Então, eu tenho uma leve acidez, sempre. Mas o ideal é o que eu respire direito, inspire e expire direito. Por isso que a prática física nos ajuda nisso, mantendo o nosso sangue bem oxigenado. E aí, se eu tenho mais O2 chegando ao sangue, menos O2 estará lá, menos CO2 estará lá, menos ácido. Então, o pH tende a ficar um pouco básico. E observe nesse gráfico uma perguntinha para você. Eu pus aqui um detalhe de vermelho, né? O pH ideal aqui qual é? É esse aqui, o do meio ou de cima? É o 7,6. Pode ver pelo gráfico. Por quê? Porque eu tenho aqui o maior nível, veja, de saturação da oxihemoglobina, ou seja, mais hemoglobinas estão pegando, fixando oxigênio. E se eu olhar aqui o gráfico, por conta desse pH, eu deixo menos oxigênio no sangue. Olha só que viagem. Então, o ideal é que o pH do sangue esteja assim para eu captar mais oxigênio, fixar mais oxigênio e oxigenar melhor as células do corpo. Então, quanto mais ácido, veja, quanto mais ácido, menos básico, olha aqui embaixo, mais O2 eu tenho no sangue, menos O2 eu tenho fixado nas hemoglobinas. Percebe, galera? Beleza, vou dar uma pausa. Deu para sacar sim. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Dudes, me põe aqui. Deixa eu ver. Aqui. Não. Alguém pode me colocar aqui na tela cheia? Porque eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Eu vou interromper o compartilhamento. Ah, sim, agora. Pessoal, até suei, ó. E estou com o ar-condicionado ligado, hein? Claro, pus no 26, senão eu vou ter pneumonia, não quero. Mas, poxa, estava fresquinho, banhozinho tomado, arrumei o cabelo, só não fiz a barba ainda, vou fazer. E agora estou molhado. Poxa, o pão está mofando aqui já, né? Umedeci o pão. Pessoal, eu quero perguntar aos senhores, numa boa, o que vocês acharam desse bate-papo, meu Deus do céu? Muita coisa, mas eu gostei. Muito louco, né? Quem está falando? Ana Paula? Quem está falando? A Fernanda? Sou eu, a Maria Natália. Ô, Maria Natália. Gostou, Maria? Eu gostei, mas é muita coisa. Meu Deus. Mas Muito é legal. louco. Mas, ó, é o que eu falo. Se você pegar essa aulinha, galera, o linkzinho depois, que os meninos vão te passar, e assistir pausando, play, pausa, e anotando,
Gente, se vocês fizerem isso com todas as aulas que eu estou ministrando com vocês, vocês vão matar qualquer item, cara, de tudo que nós conversamos até então e que vamos conversar para fechar esse curso. É muito massa. E perceba, isso é importante não só para quem vai querer curso de saúde. Não importa o curso que você queira fazer, isso é importante no nosso dia a dia. Não tem para onde correr. Ana Paula, Felipe, Gibim, Isabelle, cadê? Vitor, vocês gostaram? Me fala. Fernanda. Muito bom. Achei muito boa também, proveitosa. Excelente. Gostaram da aula? Legal, né? Do bate-papo, né? Muito bonito, né, pessoal? Sim, isso Humberto. acaba falando de vários assuntos juntos, né? E perceba, tudo interligado. Nada é estanque. Valeu, Vitão. Tudo interligado, nada é separado. Você percebe isso, né? Vocês conseguem visualizar isso, não conseguem? Professor, uma dúvida. Consegue. E outra moça também quer perguntar, outra moça. Pode falar. Não, Tá. só falei que consigo perceber que tá tudo interligado. Ah, legal. Não sai não, Então, gente. É porque eu dou um recado para todos. Espera aí, ninguém sai não, tá? Peraí. Oi, fala. você falou da desnaturação, acho que foi da miosina, na hora que vai... Tem, mas essa desnaturação é por causa dos sais? Ué, os sais minerais que o retículo sarcoplasmático guarda pra caramba lá dentro das células musculares, aquela organela das células musculares. Aqueles sais, quando saem da célula, com gasto de energia, transporte ativo, eu mudo a composição química do meio externo da célula, que estava lá uma composição química X e a miosina lá de braços cruzados quietinha. Quando eu mudo a composição química, eu ativo o quê? A sua mudança conformacional. Aí eu puxo para o centro as fibras de actina. Saquei. Pô, Valeu, professor. beleza, galera. Humberto, Fala, eu quero perguntas gostosas. você pode só repetir a relação da hérnia de disco e a contração? Peraí, repete, como é que é? A contração e a hérnia de disco? A diferença de contração e contratura, por exemplo? Isso, o que você tinha comentado. Ó, contração muscular, ó, vou querer... Contra... Até o esôfago é neutro, levemente ácido. Os músculos lisos do esôfago não estão acostumados a sofrer acidez do suco gástrico, né? Para quem tem refluxo. Se a pessoa tem refluxo, os músculos lisos do esôfago passam a tomar banho ácido todos os dias. E qual é a reação do músculo lá do esôfago, dos músculos lisos? Se contraírem e ficarem assim, até que a situação se normalize. Isso é uma contratura ou espasmo muscular crônico, certo? E isso não muda enquanto a situação que o causou não seja modificado. Tudo bem isso, Ana Paula? Beleza. E hérnia de disco é o quê? Nós vimos isso lá em histologia. Hérnia de disco é quando nós temos aqueles, entre as vértebras, eu tenho o quê? Aqui, ó, entre as vértebras eu tenho esse cartão aqui, ó, é o quê? É um anel cartilaginoso, né? Que amortece impacto entre as vértebras da coluna, certo? Esse anel de cartilagem, ele é muito importante por isso. E as más posturas, por muito tempo, longos períodos, frequentemente por longos períodos, faz com que eu tenha um desgaste desigual daquela estrutura, daquele disco intervertebral cartilaginoso. E aí você sabe que, poxa, aqui está a medula espinhal, aqui está duas vértebras, aqui está o disco, né? Então você sabe que por entre uma vértebra e outra passam nervos que vêm lá no nervo central superior pela medula, sim? Então, se eu tenho desgaste desigual desse disco, eu passo a comprimir um ou mais nervos, eu vou ter problemas. Isso é que Entendi, obrigada. eu chamo de hérnia de disco, entendeu? Isso é perigoso, pacas. E não quer dizer que é só lá que aconteça, mas é muito comum na região lombar, porque é aquela região curvadinha, que ela não está adaptada ainda 100% à posição bípede. Por isso que muitas pessoas têm problemas ali, por carregar peso, por má postura, frequentemente por longos períodos. Aí seria uma contração.
Não, ali seria uma compressão de duas vértebras sobre o disco de cartilagem que está desgastado erroneamente. Aí as vértebrazinhas passam o quê? A comprimir nervos. Contração é muscular, Beleza. certo? Ali é compressão, Certo. certo? Beleza. Alguém mais, gente? Me façam perguntas gostosas, credo. Tô arrasado. Professor, uma pergunta a título de curiosidade. Vontade. Por exemplo, aquelas pessoas assim, acrobatas, que tem muita flexibilidade, tem alguma coisa a ver com desgaste do colágeno ou alguma coisa assim? Não, aquilo ali, porque aquelas ginastas, né, olímpicas, primeiro que elas se aposentam cedo porque elas danificam as cartilagens das epífises dos ossos das articulações, né, da Ilha dos Santos, aquela família Hipólito, né? Agora, a elasticidade se deve ao que? Alongamento e treinamento por muito tempo para eu realmente alongar a musculatura e aqueles tendões que se fundem aos músculos estriados esqueléticos. Ali é treinamento. Treinamento de alongamento é um exercício a longo prazo, para que aquela flexibilidade seja assim tão possível, né? E aí Entendeu? não é prejudicial assim, com a idade, o alongamento. Não, o alongamento é até bom, porque, a grosso modo, né, o alongamento ele é muito importante para você, então, não se sentir, vamos dizer assim, enferrujado. Como é que é? Então, o alongamento é importante. A pessoa que não faz uma prática física, não faz um alongamento diário ou semanal, tende, a ficar rígido. E aí você vai pegar um troço, uma moedinha no chão, dói as costas. Que porra é essa? Você não tem nenhum problema de saúde, por que você vai ter isso? É o sedentarismo. Isso é muito sério. Eu faço minhas praticazinhas físicas sempre que eu posso. Nesse isolamento, engordei 2 quilos. Fiquei até preocupado, fiquei putão. Mas eu vou diminuir, eu vou chegar ao peso que é o ideal. 71, eu estou com 77. É perceptível. Porra, eu estava com 75. Ah, que feio. E você com esse abalamento abdominal aí exacerbado, hein? Veja só, eu engordei 2, eu estava com 75, engordei 2 quilos, mas o alongamento está ok, não toco bateria há um tempo porque os estúdios estão fechados e a banda está parada, todo o rock and roll está parado, a música está parada, né? Então, na bateria também faço alongamentos, sempre nas pernas, eu uso 2 bumbos, então eu sempre faço alongamento. Cara, isso é importantérrimo. Você que perguntou, faça também. Tá bom? Parei. Obrigada, professor. Que isso, pô. Estamos aí para isso. Quem mais? Converse mais comigo, gente. Eu estou muito carente. A gente fica sem falar com as pessoas direito, né? Quando a gente vê pessoas diferentes. Era só uma coisa que eu pensei agora, depois que você respondeu. Tem uma doença que, tipo, permite essa condição física de muita flexibilidade, então, e aí... Existe uma doença. Aí é um problema. Aí é outro esquema. É uma síndromezinha que tem, onde a pessoa tem muita flexibilidade. Isso é um problema. Isso não é bem-vindo, não. Quando as crianças... Tipo assim, criança é muito flexível, né? E aí depois vai ficando menos flexível. Isso é, tipo assim, tem como... não sei como fazer essa pergunta, mas, por exemplo, vai ficando mais rígido por causa do colágeno, né? Das cartilagens. Ou eu tô errada? É o seguinte, uma criança tem mais flexibilidade, né, mais molejo ali, porque ela está em desenvolvimento. Os seus ossos são flexíveis, a sua musculatura está em desenvolvimento, ela cede melhor. Depois que você fica adulto, tudo isso se desenvolveu, isso tende sempre a se enrijecer.